Oi! Olá! Hoje ela tá calminha, gente, vocês estão vendo? Tô calminha. Ai, gente. Ela tá tranquilinha nessa aula. Então, meus amores, chegou o momento da nossa revisão da aula, mas antes da revisão, eu não posso perder o costume, né? É o meu momento youtuber. Então, galerinha. Até o professor Sam já fica ali esperando esse momento. O momento youtuber da professora Tainá. Então, galera, é um momento em que eu gostaria muito de pedir para vocês. Todos os dias a gente olha. A gente é tão ansiosa que a gente fica esperando a mensagem de vocês. Então, todos os dias a gente vai lá, bate nessa tecla, vai olhar se alguém comentou alguma coisa. Então, deixa o seu comentário, dá o seu joinha lá no nosso vídeo. Joinha pra cima, tá? E faça sua pergunta, deixe sua mensagem, diga de onde você está nos vendo, que vai ser o maior prazer no mundo conhecer vocês, galerinha do 3º ano da mediação tecnológica. E mande a sua foto. Isso. Então, bora lá para nossa revisão? Então, vamos. Na aula de hoje, nós falamos sobre o uso do condicional. Como dissemos aqui para vocês, o condicional não é um modo, mas é como se fosse um tempo verbal dentro do modo subjuntivo, que ele expressa ali desejos, possibilidades, e ele também serve para falar de ações que são passadas, mas que tinham grandes chances de ter acontecido. Então, é um intervalo ali entre o passado e o presente. Isso. E o que ele tem em comum? O uso das suas desinências. Elas tanto vão servir para os verbos regulares, quanto para os verbos irregulares e para as 3 conjugações. Ela é muito parecida, principalmente no verbo regular, com o futuro simples, que é uma das formas de conjugar verbo mais fácil que existe. E também, na verdade, também para o irregular, né? Porque o irregular do futuro simples também é muito parecido com o condicional simples. Ele vai seguir essa sequência de ia, ias, ia, íamos, ias, iam, para a primeira, segunda e terceira pessoa singular e plural, para os verbos terminados em AR, ER e IR, tanto os regulares quanto irregulares. Nós vimos nessa aula também que nós temos um conjunto de 12 verbos irregulares no condicional. São eles o verbo tener, venir, poner, poder, saber, decir, querer, haver, hacer, caber, valer e salir. O que diferencia eles? O que faz esses verbos serem irregulares? A mudança deles se dá no radical e não na sua desinência. Porque a gente já falou que a desinência vai ficar igualzinho dos regulares. Isso certinho? mesmo. Nessa aula, nós também estudamos sobre as biografias. Que são narrações da vida, né, de pessoas famosas ou que fizeram parte da nossa história ou da sociedade que a gente vive ou da sociedade como um todo. A biografia, ela fala de fatos com a existência referente a esses personagens e vão datar em ordem cronológica, certo? Nós também vimos os titulares, que são os títulos dos textos. Como foi dito aqui, é a primeira impressão que a gente tem de um texto, seja do livro, seja de um filme, seja da resenha, não importa o seu texto, mas o título é aquela parte que vai chamar a atenção. Nós estudamos um pouquinho, vimos um pouquinho desse livro fantástico do Cortázar, que é Rayuela, que ela não vai seguir ali uma ordem cronológica, você pode ler do jeito que você quiser, inclusive do jeito tradicional. Ou te traz para frente. Nós também vimos algumas curiosidades da Costa Rica. Isso mesmo. Falamos que a Costa Rica é o país mais feliz do mundo e também o mais caro. Só não perde ali para a Europa nem para o Canadá, mas para os padrões da América Latina é o país mais caro, certo? E
Chegou aquela hora. Em que vocês vão poner la mano en la obra. Pesquisar. Isso, e fazer a sua atividade. Nós nos vemos daqui a pouquinho. Certinho. Tchau, tchau. Voltamos! Olá, carinhos! Estamos aqui. Como foi a resolução da atividade de hoje? Fácil, simples, rápida. Oh, será? Foi Eu tenho sim. certeza, Tainá. Eles são o que mesmo? Top da galáxia, eles são os alunos da NASA. Então, eles nem tiveram dificuldade, eles nem fazem perguntas, então eles estão entendendo tudo. Então vamos lá? Vamos para a lá. nossa atividade de hoje? Vamos lá. Ops, foi. De acordo com o seguinte trecho, diga aí, Tainá. Este punto de vista ha aportado un nuevo facto que las esferas gubernamentales contemplarán desde ahora con más optimismo, pero la injerencia de este nuevo avatar ha descartado las posibilidades, las precipitaciones de los acontecimientos, ha ocasionado incertidumbres. Se a gente fosse substituir aqui, para a gente substituir os verbos que estão grifados no nosso texto e transformá-los no condicional simples, como que nós faríamos? Então, observem aqui, eu tenho o verbo ha aportado, contemplaram, ha descartado e ha ocasionado. Então, como que nós podemos substituir? Prestem atenção no que nós dissemos na nossa aula em relação às terminações. Se vocês forem espertos, já descobriram que é a letra A, não tem nem o que sofrer aqui. Por quê? Olhem as terminações aqui. Ia, iam, iam, iam. Então, se eu tenho elas, eu já sei que estou falando do condicional simples. Então, a resposta é... Claro, e evidentemente que é a letra A, né, gente? Não tem por que ser outra. Não tem nem como, não é? Tava muito fácil. Esse foi dado para vocês de graça. Tava simples e rápido. Na frase, se estuviese desayunado, ya no hambre. Aí vocês vão usar aqui a primeira pessoa do singular. A conjugação do verbo irregular, tener, no condicional simples, que completa corretamente a sentença, seria qual? Si estuviese desayunado, ya no tenía hambre, ya no tenería hambre, ya no tendría hambre, ya no tuve hambre ou já não teria hambre. Se você olhou lá na nossa listinha dos verbos irregulares, vocês iam perceber que o verbo tener, ele vai se transformar em ten. Então, primeira, segunda, ias, né? Uhum. Ou, perdão, ia. Ia. Eu tendria, já não tendria hambre, porque a gente está falando de primeira pessoa do singular. Isso. Ia. Então, a resposta certa, claro e evidentemente, que é a letra C. 3. A conjugação do verbo regular, importar, no condicional simples que completa a frase. Le traerme una copa de leche. Qual é? Alternativa A. ¿Le importarías traerme una copa de leche? B. ¿Le importaríais traerme una copa de leche? C. ¿Le importarían traerme una copa de leche? D. ¿Le importaría traerme una copa de leche? Ou E. ¿Le importaríamos traerme una copa de leche? Como é que você ia descobrir? Pelo ler. Pelo ler. O ler, ele é um Pronome oblíquo, mas que é um pronome complemento que tem a função, ele iguala com a função do pronome pessoal. E aí a gente pode ver que ele se refere a quem? A
terceira pessoa do singular. Então, terceira pessoa do singular do verbo importar seria Le. importaria. Le importaria. Alternativa D de dado. Facinho, não é? Muito. Esse câmbio poderia ser ativado anos mais tarde. A expressão verbal destacada nesse fragmento, ou seja, poderia ser ativado, dá uma ideia de quê? Uma hipótese muito remota que ocorra, probabilidade de realização, convicção de parte dos cientistas, uma negativa ou uma afirmativa. Se vocês estiverem aí lembrando do que nós dissemos lá no início da nossa aula sobre o condicional simples, que ele trata ali de ações passadas, mas que tem uma grande chance de acontecer, de ter acontecido. O que seria, Tainá? Qual seria ali a resposta? Não tem nem o que sofrer, né? Probabilidade de realização. Olha a frase. Este câmbio poderia ser ativado anos mais tarde. É uma probabilidade. Poderia ser que acontecesse essa mudança mais tarde. Então, a alternativa certa, letra B de bola. E agora chegou aquele momento bom, aquele momento agradável, que nós gostamos tanto, e a professora Tainá, se ela pudesse, ela ia se materializar na prova do Enem, no ouvidinho de vocês, para ela ler, traduzir o texto. Eu tenho certeza que no dia da prova, vocês vão ouvir minha vozinha na cabeça de vocês. Mas do outro lado, vocês ouvirão a minha dizendo assim, não sou tradutor, eu vou contextualizar. Galerinha, eu sei que vocês já devem estar cansados. É o ano todinho, só se fala em Enem, 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 que vocês estão saturados, mas infelizmente ou felizmente este é o nosso futuro e é para ele que nós estamos trabalhando, né? Isso então, mesmo. Vamos lá para a nossa questão do Se Liga do Enem. É uma questão da Universidade, da Faculdade da Paraíba, do ano de 2016. Uma tirinha da Mafalda que não poderia faltar. E aí, quando você tem uma tirinha, uma charge, o que você vai analisar? Além da linguagem verbal, que é a escrita, nós temos que analisar a linguagem não verbal, que são os desenhos, as imagens. No caso aí, as expressões faciais da Mafalda e da sua amiga. Então, é sempre importante lembrar disso. E como nós já dissemos também aqui na nossa aula sobre gênero textual, charge, toda charge tem uma crítica social, política, emocional, psicológica. Então, quando você for fazer a leitura, você já vai com esse pensamento. Então, vamos lá ler? Hola, me dijo Susanita que tenés una tortuga y vengo a conocerla. ¿Qué nombre le pusiste? Burocracia. ¿Burocracia? Pero, che, mira, ¿qué ponerle burocracia? ¿Por qué burocracia? ¿Por qué? Bueno, ya está encerrada. Tal vez si hubieras venido antes. ¿Cómo? ¿Y hoy ya no? Es una barbaridad. Yo vine especialmente. Lo siento, tendrá que ser mañana. Hoy ya es imposible. ¿Y mañana dentro de qué horario? Más o menos. Muy bien, no sabría informarte. Ajá, pues volveré mañana. Y al final no me enteré por qué le puso ese nombre. Mais claro do que isso, só dois disso, não é? Né, gente? Por que o nome da tartaruga dela é burocracia? O que ela está criticando aí nesse texto, nessa tirinha? Vocês podem perceber que o personagem chegou para visitar, para conhecer a tartaruguinha, só que a tartaruguinha já estava dormindo.
E aí ele questionou o porquê do nome, né, burocracia, e foi embora sem saber. Só que ele queria porque queria ver, e a Mafalda disse, não tem como você ver. Só amanhã. Só amanhã, ela já fechou. E talvez, quem sabe, ela ainda fica ali na indecisão, Né? Talvez, quem sabe. E, claro, no final ele fica com essa ideia. Mas no final das contas eu acabei nem entendendo por que é esse nome. Olha lá. Por que será, né, gente? Então, As formas verbais sublinhadas. Y muy bien, no sabría informarte y ahora bueno, volveré mañana, estão conjugadas nos seguintes tempos. Alternativa A, condicional perfeito e presente. B, futuro simple e futuro perfeito. C, condicional simple e pretérito perfeito simple. D, pretérito perfeito simple ou futuro simple. E condicional simple e futuro imperfeito. tem nem o que sofrer aí. Não, né, Nem gente? precisa. E a gente já sabe que o ia é condicional. E o E E volveré é futuro. Porque ele fala logo. Também tem os marcadores temporais, textuais, que estão ali mostrando que dia, que é amanhã. Então, amanhã é futuro. Isso. A alternativa correta, claro que é a alternativa E, carinhos. Muito bem. Então, galera, chegamos ao final da nossa aula número 13, a primeira aula da nossa unidade 2. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham curtido bastante e nós nos vemos na próxima aula. Isso mesmo. Daqui a pouco nós estamos de volta. E não esqueçam de mandar a foto. Certinho? Um beijo em todos vocês. Hasta la próxima classe. Tchau, tchau.